bem-vindo a mais um vídeo. Para quem não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Mayumi, eu sou arquiteta e agora eu tô morando aqui no Japão como estudante de intercâmbio numa escola de língua japonesa. E no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas de onde procurar vagas de arubaito e algumas dicas de entrevista também. Eu fiz 4 entrevistas, fui aprovada em 2. E essas 2 que foi recusada foi do mesmo estabelecimento, então, né? Eu fiz uma e já fui aprovado. Foi aprovado? Foi. Ah, você não tinha me falado? O que ele foi aprovado, eu também fui aprovada, eu recomendei, ajudei. Fiquei 3 horas ajudando a gravar o vídeo de Koshokai, né, da apresentação, Vai explanar? da apresentação pessoal. E deu certo, né, pelo jeito. Eu vou comentar enquanto a gente tá indo na farmácia barra mercado, né, pra comprar algumas coisinhas pra janta que estão faltando. Logo no começo, eu tinha visto já que existe um formulário para você fazer o seu currículo que você pode comprar em Combini, só que aí uma conhecida tinha um arquivo de planilha, e aí eu fiz online, na planilha do Google, preenchi meus dados e tudo mais, tirei a fotinho do padrão japonês para currículo também, e aí imprimi. No final, eu acabei não precisando usar a versão impressa, porque em todos os estabelecimentos como é um arubaito que não exige nenhum tipo de experiência, eles não exigem que você tenha nada no currículo, então eles não exigem currículo. Os 4 estabelecimentos que eu tentei são Saizeria, McDonald's e Matsunoya. Matsunoya é uma rede de restaurante aqui também, de comida bem baratinha, acessível. No caso esse, acho que é só de curry, só carê que eles vendem. E são uns pratinhos assim por 600 até uns 1000 ienes. Aí, da saizeria, eu tentei em 2 unidades diferentes, só que as 2 eram em Ikebukuro, então uma região mais central. Porque em Ikebukuro eu faço baldeação para ir para escola, né? Então, como é caminho para mim, eu tava pensando em algo assim, porque para perto da escola ou um pouco depois, aí já ficava muito distante e perto da escola também ia ser muito concorrido. Aí eu pensei, vou ver um meio do caminho ali que já serve, porque aí o tanto que eles vão ter que me dar de ajuda de transporte vai ser menor, e aí talvez seja mais favorável para me escolher para contratar. Não sei. Aí eu fui tentar. A primeira conversa foi muito boa. Eu não tive que falar que o meu Nihongo não é Joso, que eu não tinha, que eu não era fluente ainda nem nada. Tipo, a conversa foi super fácil, mas não tive retorno. Aí na segunda vez já fiquei meio xoxa, porque a conversa foi bem mais difícil, aí eu também não tive retorno. Aí comentando como que foi o processo da saizeria, era uma ficha enorme de kanji. Você marca pelo site, você agenda o horário, o dia que você quer fazer a entrevista, aí você já vai, chega lá, você preenche a ficha deles, que é tipo o currículo, aí tem todas as informações completas sobre você, experiência profissional e tal. A primeira vez eu demorei 20 minutos para ficar traduzindo a folha e preenchendo. Aí na segunda a moça chegou, a gerente chegou antes de eu conseguir terminar de preencher. Aí ela foi perguntando para mim e preenchendo por mim. Aí já no McDonald's que eu consegui e é onde eu vou começar a trabalhar, foi extremamente mais organizado e mais fácil. Também é pelo site que você agenda. Aí você chega lá, tem um formuláriozinho também para você preencher seus dados, só que muito mais simples. E aí os kanjis, tem o furigana em cima para você saber o que é para preencher, para você conseguir ler melhor. São dados mais simples sobre você. Aí tem uma prova que você pode fazer em inglês também. O gerente da unidade que eu vou trabalhar, ele foi super atencioso. Ele perguntou se eu queria a versão em inglês, se era melhor para mim. Aí eu falei sim. Aí ele ficou um tempo lá até para imprimir a versão em inglês da prova. E aí são 48 itens, eu acho que 12 questões, e são situações de como você tem que reagir. Aí cada uma dessas 12 questões tinha 4 itens, e para cada item você tinha que preencher sim ou não na folhinha de resposta.
se aquele comportamento era adequado para resolver a situação ou não. Então, cada situação tinha mais de uma resposta correta possível. Por exemplo, uma criança foi e derrubou o sorvete na sua frente, aí você pode dar um sorvete de graça para ela? Ou você pergunta para a mãe, você pede para o gerente se você pode dar um de graça, enfim, várias formas de resolver as situações de dia a dia no trabalho mesmo, que você vai se deparar durante o arubaito trabalhando no McDonald's. Aí o Matsunoya, o outro restaurante que eu fui aprovada um pouco depois do Mac e que ele acabou de fazer também, é 100% online. Foi pelo aplicativo Baitoro. E aí eles até incentivam que, em vez de você marcar a entrevista presencial, você grave o vídeo para enviar para fazer essa etapa do processo seletivo, que é você falar sobre você mesmo e responder a pergunta por que você quer trabalhar especificamente com eles, né? Aí acho que vai ter mais alguma etapa, né? Você vai chegar lá presencialmente, aí fechar o contrato, se forem seguir com você mesmo. Bom, resumindo as dicas então, onde você pode procurar os arubaitos? Tem os sites próprios das empresas, no caso Sadia, McDonald's, é assim. Você pode usar aplicativo tipo o Baitoro. E a própria escola também recomenda algumas outras plataformas de procurar emprego. Mas é as que você pode encontrar no Google mesmo. Ou você pode ir mais no boca a boca. Tipo, alguns restaurantes, comércios mais locais. Você pode chegar a perguntar se estão precisando de alguém para preencher o baito. Aqui é comum também. E, acima de tudo, como no Brasil também, o que é mais fácil é você conseguir uma indicação. Aqui muita gente, muito brasileiro, trabalha no Barbacoa, né? E eles contratam a, a maioria é brasileiro. Então, se você não tem inglês, não tem japonês, vai ser o lugar mais fácil para você começar, porque você não vai precisar usar nada muito além do seu português, dependendo de onde você trabalhar, mas vai ser muito mais fácil com certeza. Se você tiver alguém para te indicar, melhor ainda. Então, faça conexões com veteranos, com outros estudantes, conexões humanas, indicações sempre vale ouro em qualquer lugar. Mas a gente estava evitando trabalhar no Barbacoa porque a maioria é brasileira, então acaba que no dia a dia do seu trabalho você não vai usar tanto japonês. E é nesse dia a dia que você acaba desenvolvendo mais a língua. Porque só na escola, só uma coisa mais limitada, assim, o teatrinho, um script certinho. No dia a dia que você tem que ali realmente ter conversas naturais e lidar, usar mais o seu cérebro para raciocinar, é onde você vai aprender mais o idioma e ficar mais natural. Assim como também durante a faculdade também, é muito mais durante o estágio que eu aprendi sobre a minha própria área do que o meu curso. Tipo, algumas questões práticas você não vê na faculdade, é só você botando a mão na massa. Então, para você desenvolver mais rápido o idioma, você tem que botar a mão na massa também. E sobre a questão do nível de japonês, né? Nenhum de nós dois temos o N5 ainda, apesar de que o tanto que eu já estudei assim de gramática, vocabulário, kanji, eu acredito que se eu pegar e sentar para estudar a prova em si, eu gosto de pensar que eu passaria, mas talvez falte um pouquinho assim ainda. Ele está um pouco mais distante. A gente começou no mesmo nível de classe, mas a minha classe já está, acho que uma semana estudando kanji, a sala dele vai começar agora, e algumas questões são diferentes também no ensino. Tipo, a turma dele, no geral, tem um vocabulário um pouco menor do que a minha turma e a minha turma desenrola um pouquinho mais também na comunicação. Eu acho que a maioria dos estudantes vem sem ter o N5 ainda mesmo. Então, você consegue o Arubaito, só que você tem que conseguir desenrolar bem a comunicação. E para entrevista, você tem que ter estudar um pouquinho de vocabulário específico, porque senão vai chegar nas perguntas e você não vai nem saber o que o entrevistador está te perguntando. Para treinar, eu peguei vários encenações de entrevista do YouTube, TikTok, enfim. O que você achar de conteúdo sobre entrevista para treinar, você
você usa. E aí você aprende vocabulário específico, aprende quais são as perguntas padrões, o tipo de coisa que vão te perguntar, tipo, por que que você veio pro Japão? O que que você gosta do Japão? Fazem perguntas pessoais desse tipo também. No Saizeriya fizeram. No McDonald's, não. E aí no McDonald's, esqueci de comentar, depois de fazer a provinha, teve a entrevista também, mas uma entrevista assim mais perguntando questões burocráticas também, mais coisas sobre mim, explicando um pouquinho como que funciona o trabalho, sobre poder cor de cabelo, mas não poder esmalte, enfim. Mas o processo do McDonald's assim foi de longe o mais organizadinho e certinho assim para fazer. E sobre o cabelo, como eu falei, no McDonald's aceita. E nesses outros restaurantes também aceitam. Porque geralmente no uniforme está incluso um capzinho ou um boné, que aí acaba cobrindo. Sobre piercing, eu sempre tiro para eu poder ir na entrevista e eu recomendo mesmo tirar. Tatuagem, eu não tenho nenhuma assim muito à mostra. Eu tenho uma aqui só que aí eu geralmente usei roupa um pouquinho mais formal, social, que cobria. Quem tem tatuagem na mão e no antebraço é um pouquinho mais chato. E eu recomendo cobrir também com manguito. Na mão, aí no dia a dia vai ser difícil você cobrir. Eu recomendo usar um manguito de qualquer forma. Só que aí vai ser um pouquinho mais chato achar um lugar que aceite você ter a tatuagem à mostra que você não consiga cobrir. Porque, dependendo do estabelecimento, você não consegue trabalhar de luva nem nada. E quanto que é o salário? Bom, na região que a gente mora, que é para Saitama, o salário é um pouquinho menor do que no centro. No centro é no mínimo do mínimo 1.300 de dia. Aqui, muitos restaurantes é 1.300 também, mas no caso o McDonald's é 1.263 que eu vou receber de dia. E aí de noite, no centro, se paga 1.300, aí pode ser 1.650 de noite. Aqui é 1.563, eu acho também. Mas no centro, alguns restaurantes que têm muita demanda chegam a pagar 1.400 de dia e 1.750 de noite, mais ou menos esses valores por hora. A gente que é estudante internacional, a gente depende de fazer um pouquinho de noturno para conseguir ter um extra e sobrar, para ter uma sobrinha de emergência e para poder economizar para o próximo semestre da escola, né? Então a gente precisa buscar lugares que a gente consiga trabalhar de noite. Onde eu vou trabalhar não é 24 horas. O McDonald's ele fecha meia-noite. Já no restaurante que o Luigi aplicou, é 24 horas. Então ele conseguiria fazer um pouco de madrugada. Só que a questão de trabalhar de madrugada é que para você não cagar totalmente assim o seu horário e não trocar a noite pelo dia, eu só pegaria um noturno assim de madrugada se for perto de casa, porque aí a gente não depende do metrô abrir às 4, 5 da manhã para poder voltar para casa, porque como a gente mora longe do centro, aí você vai, acaba o seu shift às 5, aí você volta para cá, aí demora 1 hora, aí já é 6 da manhã, aí você chega, se arruma, toma banho e tal, aí você vai dormir já é 7 da manhã. E mesmo que você vá estudar à tarde, você tem que acordar pelo menos meio-dia para poder sair de casa. Aí você dorme só 5 horinhas. Aí não dá. Tudo bem que você não faria isso todo dia, né? Porque para dar as 28 horas, aí você teria que fazer isso no máximo uns 3 dias. E aí no quarto dia você já faria só uma escala menorzinha para completar as 28 horas. Mas de qualquer forma é muito puxado. Então, noturno assim, eu decidi que eu só quero fazer se for perto de casa. O Luigi, que estuda de manhã, ele tá pensando em emendar um shift, assim, noite e madrugada já na aula, e aí ele dorme de dia e ele troca mesmo, mas eu não recomendo. Mas, assim, fazendo isso, você acaba conseguindo ganhar bem mais. Aí, uma coisa importante para se considerar na hora de você escolher onde você vai trabalhar também, é que a gente pode trabalhar, né, 28 horas semanais no total, mas no começo a gente passa por treinamento, são poucas horinhas que a gente faz. Só que mesmo depois do treinamento, muitos estabelecimentos demoram para te dar o shift completo. E aí você tá ali querendo trabalhar, fazer as horas, todas as horas possíveis para poder ganhar o seu salário máximo possível. E ali o estabelecimento só tá te escalando para 2 dias ou 3. E ali você não tá completando as horas. Aí o que acontece é que
ou a pessoa fica nisso por um tempo e aí eventualmente o estabelecimento dá as 28 horas com frequência, ou a pessoa tem que fazer 2 aerobaitos para completar as 28 horas, tipo, faz um pouco em cada para poder completar o total. Eu sei que, por exemplo, no Barbacoa eles demoram um pouquinho para te dar o shift completo, e o McDonald's é o contrário. Eles logo já te dão todas as horas possíveis para você trabalhar. Então, dependendo da sua necessidade, você tem que prestar atenção nisso também na hora de escolher onde você vai começar a trabalhar. Se você está precisando mais grana e juntar dinheiro logo, então é bom evitar lugares que demorem para te dar o shift. E por fim, uma questão importante também é o quanto que o estabelecimento te reembolsa de transporte. Porque aqui é por distância, né? Então, quanto mais longe você morar, mais você vai gastar e a empresa só vai reembolsar até certo ponto. Eu não sei se é um padrão, assim, de todos pagarem só isso, mas eu sei que, em média, alguns restaurantes pagam até 1.000 de transporte por dia, ou seja, 500 ida, 500 volta, então o seu trajeto não pode ser mais que 500, porque não vão reembolsar mais que isso. Alguns lugares eu sei que é um pouquinho menos, alguns pode ser até 1.200, mas fica aí nessa faixa dos 1.000. Mas o McDonald's que eu vou trabalhar, eles têm uma assistência de 1.000 ienes caso você tenha bicicleta. Porque se você tem bicicleta, tem várias regrinhas que você tem que seguir, né? E você tem que deixar em estacionamento. Então é um custo fixo que você acaba tendo. E bicicleta é visto como um veículo, né? Um meio de transporte formal. Então, no momento eu não tenho bicicleta, mas eu quero comprar no futuro, quando eu começar a ter um salário, eu quero comprar uma bicicleta, porque vai facilitar bastante a locomoção aqui no dia a dia e resolver outras questões aqui da vizinhança. E aí eu vou ver se eu consigo começar a receber essa assistência de transporte para a bicicleta. Então, mesmo que eu acabe ficando trabalhando num lugar perto de casa e não vou receber ajuda de custo para transporte no começo, eventualmente eu posso ter essa ajuda de custo para a bicicleta. Então eu acho que compensa. Enfim, acho que essas são todas as dicas e informações que eu consegui trazer sobre Arubaito. Eu não comecei o meu ainda, mas eu já fui no MEC para fazer o contrato, levei todas as cópias de documento e tudo mais. Só que eu vou começar só na semana que vem. Então, na outra semana, eu vou trazer aqui vídeo de primeiro dia no Arubaito e como que é trabalhar no McDonald's. Não esquece de deixar a sua curtida, seu comentário, compartilha, ativa o sininho se você não quiser perder nada aqui do canal e beijos!